Olá! Hoje teremos uma videoaula sobre músculos da mastigação. Eu sou Marcele Rossi, professora do curso de odontologia da UFBA, sou cirurgiã dentista, mestre e doutora em ciências morfológicas e especialista em implantodontia. Na aula de hoje, iremos identificar as origens, inserções e ações desses músculos que são tão importantes para o sistema estomatognático. Os músculos da mastigação são um grupo de 4 pares de músculos. Os músculos temporais, masséteres, pterigóideos mediais e pterigóideos laterais. Todos eles movimentam a mandíbula de maneira a promover o toque dental e assim permitir a mastigação. Aqui nós temos imagens onde todos os músculos da mastigação estão identificados. Aqui a gente observa o músculo temporal do lado esquerdo, aqui o músculo masséter do lado esquerdo. Aqui a gente consegue observar os 2 pterigóideos mediais e conseguimos identificar parcialmente os 2 pterigóideos laterais. Observem que essa é uma visão posterior da cabeça, para poder identificar esses pares de músculos. Vamos agora fazer a identificação de cada um deles, quanto à origem, inserção e ação, começando pelos músculos temporais. Cada músculo temporal, ele se origina na linha temporal inferior, que é essa linha na face lateral do crânio, que delimita essa fossa chamada fossa temporal. Então, dessa maneira, o músculo se origina nessa linha temporal inferior e também se prende em toda a fossa temporal, preenchendo-a. É uma região que as pessoas costumam chamar de têmporas. E quando a gente realiza a mastigação, a gente percebe claramente a contração do músculo nessa região. A linha temporal superior, ela serve para a fixação da fáscia temporal, que recobre o músculo, ou seja, o músculo se prende aqui e a fáscia que cobre vai além, chegando até a linha temporal superior. Aí o músculo temporal, ele vai em direção ao processo coronoide da mandíbula, como a gente observa aqui. Então ele vem da linha temporal e fossa temporal em direção ao processo coronoide. Só que no processo coronoide, o tendão do temporal, ele vai se prender nas bordas desse processo, na sua face medial, descendo por uma elevação óssea chamada crista temporal. Então, a fixação no processo coronoide é nas bordas e na face medial, estendendo-se por essa crista. Observem que essa crista, ela participa da delimitação da fossa retromolar, de maneira que esse tendão, ele pode preencher essa fossa retromolar. Por isso que muitas vezes, quando a gente palpa a fossa retromolar para procedimentos anestésicos, a gente sente uma resistência muscular na área. Em algumas pessoas, o tendão pode ser menor e não preencher tanto. Em outras pessoas, sim, chegando até mesmo ao trígono retromolar. Isso pode variar. Bom, a fáscia que recobre o músculo temporal não acompanha o músculo até o fim. Enquanto o tendão vem para o processo coronoide, que está aqui, a fáscia ela já termina na margem superior do arco zigomático, como mostra aqui parcialmente na imagem. Observem que aqui o temporal, aqui nessa imagem a gente tem o músculo temporal preenchendo toda a fossa temporal. Essa parte vermelha é o ventre do músculo. Aqui a gente observa o seu tendão que está vindo aqui medialmente ao arco em direção ao processo coronoide. E a sua face que o recobre, ela está recortada, mas observem que aqui dá para demonstrar sua fixação na margem superior do arco zigomático. Por que acontece isso? Porque a fáscia temporal, ela vai envolver superiormente o arco zigomático para que ele possa resistir à força do masséter
que é o músculo que se insere na margem inferior desse arco. Então, a fáscia temporal serve de reforço biomecânico para o arco zigomático. E entre a fáscia que se prende aqui e o tendão que vai descer medialmente, essa área aqui vai ser preenchida por um tecido conjuntivo frouxo, gordura e também por aqui teremos a passagem de vasos e nervos que suprem o músculo. Bom, como o temporal ele preenche toda essa fossa e vai em direção ao processo coronoide, observem que suas fibras vão convergindo em direção ao processo coronoide de maneira que o músculo assume uma forma de leque, com fibras anteriores verticalizadas, fibras médias oblíquas e fibras posteriores horizontalizadas. Dessa maneira, as fibras anteriores e médias, elas vão promover a elevação da mandíbula, puxando esse processo coronoide para cima. Já as fibras posteriores, por serem horizontalizadas, vão fazer esse movimento para trás, ou seja, vão tracionar para trás, participando da retrusão mandibular. Tanto na retrusão em si, como também no fechamento da boca, em que a mandíbula tem que se deslocar para trás. Aqui nessa imagem, a gente observa a fáscia temporal recobrindo o músculo. Aqui ela foi recortada para mostrar o tendão que vai descer aqui medialmente ao arco zigomático. E essa imagem, a gente tem um close bem aproximado no processo coronoide, mostrando a fixação desse tendão nas bordas do processo coronoide. Também vem aqui descendo, mas a gente não consegue ver porque essa fixação aqui é mais pela face medial do processo coronoide. Então aqui a gente só visualiza nas bordas do processo coronoide. Agora vamos para os músculos masséteres. O masséter é o músculo mais potente da mastigação. Por quê? Porque ele é um músculo que tem um duplo feixe, são dois feixes superpostos. E isso faz com que o músculo fique bastante robusto e essa superposição de fibras, sendo que umas são mais oblíquas e outras mais verticalizadas, isso também torna o músculo mais forte. O masséter, o feixe superficial do masséter, ele se origina na margem inferior do osso zigomático, nessa parte aqui mais anterior. Já o feixe profundo vai ficar quase todo coberto pelo feixe superficial, só que ele vai ter uma inserção que vem até o arco zigomático. Se o feixe superficial ele vem de uma origem mais anterior e o feixe profundo ele vem de uma origem um pouco mais posterior, já chegando no arco zigomático, e os dois se inserem nessa área juntos, a gente já observa que o feixe superficial vai ter uma obliquidade maior e o feixe profundo vai ter fibras mais verticalizadas. Então os dois juntos vão se inserir nessa superfície lateral do ramo e ângulo da mandíbula, corresponde aos 2/3 inferiores do ramo e ângulo da mandíbula. E como o masséter se insere aqui nessa área, a gente observa elevações e esse conjunto de elevações nós chamamos de tuberosidade massetérica. Então, na área de inserção do masséter, há a tuberosidade massetérica, esse conjunto de elevações, exatamente porque aí está a inserção do músculo e o osso tem que ser mais forte para resistir. Aqui a gente tem uma imagem de uma peça anatômica evidenciando principalmente o feixe superficial do masséter. Observem a obliquidade das suas fibras. Observem também como o tendão do masséter é volumoso, como mostra também nessa imagem. Isso também torna o músculo mais forte, ele tem uma fixação bem forte no arco zigomático. E como nós já vimos, o arco zigomático é reforçado pela fáscia temporal para suportar essa força que o masséter exerce nessa estrutura óssea. Bom, o masséter é o principal elevador da mandíbula, porque ele é o mais potente. Como ele tem essas fibras mais inclinadas, mais oblíquas no feixe superficial,
ele também pode participar, auxiliar na protrusão mandibular. Mas isso é um movimento leve, porque apesar dessa obliquidade, a gente também tem uma inclinação do plano oclusal que quase que anula esse vetor oblíquo, né, nesse sentido anterior. Então, por isso que é uma leve protrusão mandibular. O principal movimento do masseter é o de elevação. Quando ele está em contração mínima, assim como todos os outros levantadores, eles deixam a mandíbula numa posição de repouso que é levemente suspensa. Porque quando estamos em repouso, a gente tem também uma ligeira elevação da mandíbula. Aqui nós temos uma imagem que mostra o feixe superficial do masseter, aqui o feixe profundo, a parte desse feixe profundo, e uma relação importante, o ducto da glândula parótida que passa sobre ele, ou seja, na superfície do masseter, lateralmente ao masseter, e logo à frente do masseter a gente vê aqui o corpo adiposo da bochecha recobrindo o músculo bucinador. Então essas estruturas aqui, corpo adiposo e bucinador, ficam logo à frente do músculo masseter e o ducto da parótida passa aqui lateralmente a esse músculo. Essa imagem, aqui a gente tem o músculo temporal com sua forma de leque, o seu tendão mergulhando aqui medialmente ao arco zigomático, e aqui a gente tem o masseter com o feixe superficial, bem oblíquo, e o feixe profundo com fibras verticalizadas. Os pterigóideos mediais, eles têm esse nome porque eles se originam no processo pterigóide do esfenoide e se posiciona medialmente em relação ao pterigóideo lateral, que também se origina nessa estrutura óssea. Então, um termo comparativo entre esses dois músculos. Aqui a gente tem um close com maior aumento do processo pterigóide do esfenoide. Essa é uma visão inferior da maxila, aqui é o palato. Vejam logo atrás da maxila o processo pterigóide, que tem a lâmina lateral, lâmina medial e fossa pterigóide. Então o músculo se origina aqui. E esse músculo vai se inserir na mandíbula, na face medial do ângulo, ou seja, é uma área correspondente à do masseter, só que na face medial. Então, enquanto o masseter se insere na superfície lateral do ângulo, o pterigóideo medial se insere na superfície medial do ângulo. E também nessa superfície vão se formar elevações ósseas que a gente chama de tuberosidade pterigóidea. Exatamente pela inserção do músculo. Então, observem nessa visão posterior da cabeça, o músculo pterigóideo medial se originando aqui na fossa pterigóide, do processo pterigóide do esfenoide, e se inserindo na superfície medial, na face medial do ângulo da mandíbula. O masseter, ele vai se inserir aqui. Então, a gente vai ter dois músculos se inserindo nessa área de ângulo para poder tracionar a mandíbula para cima. Só que o pterigóideo medial, ele é menos robusto que o masseter. Então, ele vai atuar conjuntamente na elevação. Ele também tem uma obliquidade que faz com que ele também participe daquele leve movimento de protrusão, mas ele é menos robusto que o masseter e ele não tem aquele duplo feixe que o masseter tem com fibras superpostas. Por isso, o masseter é o mais potente, mas o pterigóideo medial atua conjuntamente nesse movimento de elevação mandibular. Aqui nós temos a imagem na peça anatômica, os pterigóideos mediais, aqui a gente já vê os laterais. E aqui na face lateral, já solto aqui lateralmente, a gente vê um pedacinho do masseter. Essa imagem, se a gente não prestar atenção, a gente até pensa que é o masseter, porque a forma é muito parecida. Mas observem que eu estou vendo aqui, tendo aqui uma visão medial da face. Aqui é palato, aqui é a face medial da mandíbula e aqui é o músculo pterigóideo medial que vem da fossa pterigóide à face medial do ângulo da mandíbula. E, por fim, temos os músculos pterigóideos laterais. Como o nome já diz,
também se originam no processo pterigoide, só que ele tem dois feixes, um feixe superior e um feixe inferior. O feixe superior, ele não se origina exatamente no processo pterigoide, ele se origina nessa crista do osso esfenoide chamada crista infratemporal. É uma margem que a gente tem dessa asa maior do esfenoide em direção à fossa infratemporal, por isso que o nome é crista infratemporal. Então, o feixe superior se origina aqui. O feixe inferior se origina na lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. Então, um vem aqui, o outro aqui. Apesar de serem estruturas distintas, uma é contínua com a outra, né? Bem próximo. Então, os dois feixes ficam bem próximos. Observem aqui o feixe superior da crista infratemporal e o inferior da lâmina lateral do processo pterigoide. As inserções também são distintas. O tendão do feixe superior se insere na margem anteromedial do disco articular, enquanto que o tendão do feixe inferior se insere no osso mesmo, que é nessa área aqui que é conhecida como fóvea pterigoide. É uma pequena depressão logo abaixo da cabeça da mandíbula. Então, nessa imagem a gente vê bem o feixe superior no disco e o feixe inferior na fóvea. O fato do músculo se prender no disco e no osso é muito importante para estabilizar o disco, porque a gente sabe que nos movimentos de translação, a cabeça da mandíbula, ela se desloca, faz a translação em torno desse tubérculo articular. Então, o disco vai junto. E o músculo que vai puxar essa cabeça da mandíbula é o mesmo que está puxando o disco, então isso ajuda na sua estabilização, faz com que o músculo consiga tracionar as duas estruturas conjuntamente. Essa fixação, então, significa que esse tendão ultrapassa a cápsula para chegar no disco articular. Bom, mas além dessa estabilização do disco, o pterigoide lateral, os dois pterigoides laterais, eles são músculos protrusores. Quando eles atuam juntos, os dois juntos, eles fazem a protrusão. Por quê? Porque eles têm essa inclinação meio horizontalizada. Quando eles contraem, eles vão puxar a cabeça da mandíbula para frente em um movimento de translação. É claro que para isso tem que haver um pequeno relaxamento dos músculos levantadores para que a cabeça da mandíbula desça um pouco e não esbarre no tubérculo articular. Então, com esse leve relaxamento, ele consegue fazer esse movimento de protrusão, que é um movimento de translação para frente. Mas, associado ao ventre anterior do digástrico e aos demais supraoideus, o pterigoide lateral, ele também realiza, os dois juntos, né, realizam o abaixamento mandibular, mas é uma ação conjunta com esses músculos que eu acabei de falar. Por quê? Porque como ele tem essa posição, ele sozinho não vai ser capaz de puxar essa mandíbula para baixo. Então, os supraoideus, principalmente o ventre anterior do digástrico, ele inicia o movimento abaixando a mandíbula, porque eles são músculos abaixadores. Quando a mandíbula desce um pouco, essa cabeça da mandíbula gira e então, com a cabeça da mandíbula girada, esse músculo vai conseguir agora fazer esse tracionamento de maneira a puxá-la para baixo. Então, isso é o que a gente chama de sinergismo muscular. Um músculo precisa do outro, ou seja, um vai posicionar o osso de uma maneira adequada para que o outro possa atuar. O digástrico deixa a cabeça da mandíbula na posição adequada para o pterigoide lateral tracionar para baixo. Só assim que ele faz o abaixamento mandibular, isso considerando os dois pterigoides juntos. Então, dessa maneira, a gente diz que os dois ventres anteriores do digástrico e os pterigoides laterais são os principais abaixadores da mandíbula. Evidentemente que demais supraoideus também participam, mas eles são os principais, mas atuando dessa maneira.
um associado ao outro, com sinergismo muscular em relação ao outro. O pterigóide lateral ele também pode ter uma ação unilateral, ou seja, só o pterigóide lateral desse lado fazer a contração, dessa forma ele vai puxar essa mandíbula medialmente, fazendo com que ela se desloque para o lado oposto. Então, os movimentos de lateralidade também são realizados pelo músculo pterigóide lateral. Observe que nessa imagem foi removido o arco zigomático, parte da mandíbula, para a gente poder visualizar o pterigóide lateral. Aqui a gente tem uma imagem na peça anatômica, é uma imagem também que foi utilizada na aula de ATM, porque mostra exatamente a inserção no disco, na face anteromedial do disco, e aqui o tendão se prendendo na fóvea pterigóidea. Mostra bem isso aqui. Aqui mostra, afastando um pouco o disco articular, também essa inserção no disco e na fóvea pterigóidea. Todos os músculos da mastigação são inervados por ramos do nervo mandibular do trigêmeo. Como nós já vimos, a única divisão do trigêmeo que tem fibras motoras é a terceira divisão, chamada de nervo mandibular. E esse nervo mandibular, ele forma ramos para os músculos da mastigação. Esses ramos têm o mesmo nome dos músculos. Então aqui, por exemplo, a gente vê os nervos temporais profundos que inervam o músculo temporal. Aqui seccionado a gente vê o nervo pterigóide lateral, que vem para um músculo de mesmo nome. Aqui nessa visão medial a gente vê o nervo pterigóide medial, que inerva o músculo de mesmo nome, e aqui a gente vê saindo para a lateral o nervo massetérico, que vai para o músculo masseter. Então, em relação à inervação, segue essa definição. São ramos do nervo mandibular do trigêmeo. Aqui nós temos a bibliografia recomendada. Até a próxima.